Nos dois primeiros discursos que o presidente Bolsonaro proferiu na ONU, ele chamou atenção para o combate à cristofobia praticada em vários países do mundo. Acontece que a maior parte da imprensa brasileira, além de não ter dado atenção ao tema levantado pelo presidente, classificou o discurso como fuga dos problemas enfrentados em seu governo e um aceno ao eleitor evangélico brasileiro, que, segundo pesquisas, atinge a marca de 30% da população do país. Apesar disso, a perseguição religiosa continua crescendo em todo o mundo. Para falar sobre o tema cristão perseguido, eu vou conversar com Regina Andrade, que é assessora de imprensa na agência Portas Abertas, que divulga a perseguição religiosa em todo o mundo. Regina, seja bem-vinda. Há quanto tempo a Portas Abertas atua nesse segmento? No mundo, nós estamos há 65 anos atuando com cristãos perseguidos. Na nossa última contagem, na nossa última pesquisa, nós temos mais de 260 milhões de cristãos perseguidos no mundo. No Brasil, a Portas Abertas está há mais de 40 anos, são 43 anos de atuação. Nós temos uma única sede no Brasil, que é em São Paulo, e no mundo, a Portas Abertas está presente em mais de 70 países, atuando como organização e como base de desenvolvimento, assim como no Brasil, que é a base que não atua com cristão perseguido diretamente, mas atua com a divulgação. Nós somos mais de 25 bases em todo o mundo. Existem níveis de perseguição, por exemplo, perseguição, cristofobia, são diferentes as mesmas? Há diferenças nisso? Sim. Intolerância, inclusive? Exato. A Portas Abertas, ela não trabalha com a expressão cristofobia. Nós trabalhamos anualmente a lista mundial da perseguição, tá? Que é o ranking de 50 países que mais perseguem cristãos no mundo, né? São países que, dentro de níveis de perseguição, eles perseguem mais ou menos cristãos no mundo. Nós trabalhamos com 3 níveis de perseguição: perseguição extrema, severa e alta. Tá? Não que a alta seja menos do que a extrema, né? Existe perseguição, por exemplo, no Níger, que é o nosso 50º país, assim como existe na Coreia do Norte, que é o nosso primeiro país no ranking desde 2002. Né? Os níveis de perseguição são diferentes, a forma de perseguição, o mecanismo de perseguição são diferentes, mas não que um seja mais importante do que o outro na questão da perseguição. Tá? Então, só para você, para dar uma base geral dos níveis de perseguição e como que nós atuamos nessa pesquisa, tá? De falar, olha, quem que é o mais perseguido, quem que é menos perseguido, quem está nesse nível de perseguição e quem está nesse nível de perseguição. Num exemplo, bom, com exceção do vendedor de gás, que provavelmente vai parar bem em frente da minha casa nesse horário de entrevista. E a minha também, né? De ovo, de gás, né? Agora tem impressionante. É impressionante como isso acontece. O cara vai... Oh, meu Deus. Bom, mas vamos lá. Abençoa, Você pode dar um exemplo dos níveis? Por exemplo, você fala, eu vi o mapa, né? Mapa de 2020, eu dei uma estudada no mapa, né? Inclusive ele é diversificado pelas cores, laranja, amarelo, enfim, ele tem as suas cores, né? Alta, perseguição, perseguição severa e perseguição extrema. Quais são, como que você classifica? O que acontece em cada um deles para receber essa classificação? Excelente pergunta. É o seguinte, para chegar nesta pesquisa, é feito de novembro de um ano a setembro do próximo ano. Então, assim, de novembro, outubro, mais ou menos outubro de 2020, de 2019 a novembro, né, agora, de 2020, nós estamos na pesquisa para o próximo ano,
que é o mapa e toda a pesquisa, todo o perfil de 2021. Então, como que é feita basicamente a pesquisa? É enviado um questionário, nós não trabalhamos, nós somos uma agência diferentona, né? Eu sempre falo que é uma agência diferente. Nós não enviamos o missionário, né? Como a maioria das agências de missionárias que treinam e enviam missionários. Nós trabalhamos com o missionário local, nós trabalhamos com o pastor local, a igreja local, um projeto local, e nós incentivamos e damos todo recurso, treinamento, enfim, para o pastor local exercer aquela atividade localmente. Nós acreditamos que esse local, ele não vai sair de lá, ele não vai ser expulso de lá. Por exemplo, numa questão de guerra, muitas vezes os estrangeiros têm que sair. Nós acreditamos que o local ele fica, é o meu país, é a minha gente, eu vou ficar, eu tenho que ficar. É o que acontece, por exemplo, com Síria e Iraque, né, que passam por constantes conflitos, o que acontece na África Norte, né, que é ali que nós trabalhamos, a partir da África Central para cima. Então, assim, nós enviamos para esses locais, para esses parceiros locais, nós enviamos um questionário com 90 questões. Essas 90 questões, elas se desdobram em mais, tipo, cada uma se desdobra em mais 5, 7, 10 questões. Então, um questionário muito amplo, que ele responde, e são perguntas como quantas incidentes de perseguição, né? Quantas mortes, quantos prédios foram queimados, houve casas atacadas, questão de violência sexual. Então, assim, ele abrange tudo, ele abrange toda a vida da comunidade e daqueles cristãos que vivem ali. Esse questionário volta, tá? E a partir dali é feita toda um catálogo, tá? Uma catalogação dessas questões que são respondidas, que são numeradas, elas são pontuadas, tá? Elas têm uma pontuação, e essa pontuação, no final, vai dar essa classificação de perseguição alta, de perseguição severa e perseguição extrema. Eu vou olhar um pouquinho para o lado aqui, que é onde eu tenho o meu exemplo, tá? Tudo isso está em metodologia no nosso site. Dentro do link de lista mundial da perseguição, tem Entenda a Perseguição, e ali tem um infográfico, tem toda a explicação de como a gente chega nesses números, tá? Então, um exemplo que a gente usa é da Índia. A Índia, ela tem a pontuação de 83, tá? Então, assim, na vida privada, família, a questão da violência, a questão da pressão, e dentro de pressão nós temos vida privada, família, comunidade, nação e a sua própria igreja, tá? Então, assim, o que ele viveu nesses níveis, qual é a pontuação desses níveis, e a pontuação desses níveis vai dar uma pontuação final. Então, a Índia, ela chegou em 83, com vida privada em 12,9, família em 13,5 para a comunidade, 14 para a nação, igreja 13,5 e violência 15,2. Então, assim, somando tudo isso, ela chegou na pontuação 83 e, então, assim, a gente coloca assim, de até 40 é uma perseguição estável, né? Então, assim, de 0 a 40, nós estamos observando este país. O país está em observação, e nós temos 23 países em observação hoje, que a Portas Abertas atua observando e muitas vezes ajudando esses países. Tá? De 41 a 60 é a perseguição alta. De 61 a 80 é a perseguição severa, e de 81 a 100 é a perseguição extrema. Você falou que existe 23 países que vocês estão observando. E depois você falou que existe os países da perseguição alta, severa e extrema.
extrema. Esses 23 países, eles não estão contidos nessas três classificações, alta, severa e extrema? Não, são 50 países, né, que compõem a lista, que são extrema, severa e alta, e os países em observação são outros 23. Então, nós temos um total de aproximadamente 73 países. Tá? No decorrer do ano, os países em observação eles começam a mudar em decorrência do que acontece ali, né? Como, por exemplo, no Chile. O Chile começou, esse ano, a gente começou a observar o Chile. Né, diante dos últimos acontecimentos. Então, hoje a gente tem 74 países, né, e assim a gente vai. De repente, um país ali que está ali e que a gente observou que ele não está em algo tão severo, mudou um governo mais aberto ao cristão, e aí ele acaba caindo dessa lista de observação e entrando outros, então a gente acaba... essa lista é uma lista mais flexível, uma lista mais firme, mais segura, são essa lista que tem os 50, que é a lista mundial de perseguição, que tem os 50 países. Como que vocês classificam os acontecimentos recentes do Chile e na França? No Chile, as igrejas queimadas, na França, os cristãos que foram mortos dentro da igreja, enfim, o padre que recebeu, foi alvo de uma tentativa de homicídio com tiros. Como é que vocês classificam isso? O Chile, ele vem há alguns anos com uma política interna muito difícil por conta de... eles estão reformulando a Constituição, né? E aí eles tentaram reformular a Constituição, poxa, mas o povo não está aceitando, tem várias alas da sociedade, com várias ideias da sociedade, que isso tem que ter uma participação maior da sociedade, vamos para um plebiscito, e aí assim foi um ano, né, de demanda desse plebiscito, que demandou várias manifestações, e dentro dessas manifestações, a, a, a igreja, o cristianismo, ele teve uma participação muito forte no contexto político do Chile. Tá? Então, a gente quer deixar claro, tá? Como a portas abertas deixa claro uma coisa: qualquer ação contra os cristãos são ações abomináveis. São ações que nós discordamos veementemente. A igreja está muito atrelada à política, vamos queimar a igreja. A gente é totalmente contra, a gente é totalmente desfavorável, e a gente vai estar sempre a favor do cristão perseguido, da igreja perseguida. A gente é pró-Jesus, a gente é pró-igreja perseguida. Então, houve matança de cristãos, houve agressão contra cristãos, houve agressão contra prédios cristãos, igrejas, templos, lojas. A gente está ali para ajudar e para analisar o que foi aquilo. Então, assim, não interessa, a igreja se envolveu politicamente durante a ditadura militar, a favor da ditadura de Pinochet, não importa. Isso não explica o ataque. Né? Isso não explica o ataque. Né? A minha divergência política em relação a você não explica que eu te ataque. Né? Isso em todos os âmbitos, isso no Brasil, no Chile, na França. Tá? Diferente da França, a França é um celeiro democrático, né? Todos estão ali, o mundo está ali, a França ela é muito aberta culturalmente, e a França acaba recebendo muitos imigrantes, a França acaba sendo uma nação não mais cristã como nós conhecemos, né, como nós a conhecíamos, pelo aumento do secularismo, né, de governos já secularistas e ideias secularistas já de muitos anos, mas a França ataca atrai esse liberalismo, e esse liberalismo faz com que estejam ali pessoas
anti a religião, que são anti o cristianismo, e como tudo é muito aberto, as igrejas são praticamente museus, né? Você quer conhecer a igreja não porque ela é uma igreja católica, uma igreja evangélica, uma igreja, mas porque ela é linda, né? Ela é uma obra de arte. E como ela está aberta o tempo todo, como uma obra de arte, ela fica suscetível, vulnerável a qualquer tipo de ataque, né? Os ataques que nós temos visto ultimamente contra a igreja são ataques de extremistas muçulmanos, né, na Europa. São ataques de extremistas muçulmanos que estão ali para matar e morrer por Alá, por uma guerra religiosa pela jihad, né? E é o que nós temos visto na Europa hoje, e é como nós analisamos o Chile hoje. Qualquer ataque, seja ele vindo de qualquer fonte, contra a igreja, nós estamos analisando, nós estamos observando, e nós somos totalmente contra esses ataques. E no Brasil? O Brasil já esteve alguma vez nessa lista de observação, por exemplo? Né? Você falou de 74 países aproximadamente. O Brasil já esteve alguma vez nessa lista? Para o bem e para o mal, não. Feliz ou infelizmente, não. Né? Eu digo Acontece felizmente. algum tipo por exemplo, a gente tem em alguns momentos o carnaval, por exemplo, ele acaba levando para a avenida, ou as passeatas, enfim, eles acabam levando para a avenida objetos e símbolos do cristianismo, seja cruz, seja, enfim. Como é que vocês interpretam isso? O Brasil, como que nós interpretamos a perseguição religiosa? É uma definição, como nós definimos a perseguição religiosa. Nós definimos a perseguição religiosa como qualquer tipo de ação violenta contra um cristão. Então, assim, verbal, física, mental, sexual, ideológica, enfim. Aí você fala, então o que acontece no Brasil é perseguição religiosa. Perseguição religiosa também para portas abertas é qualquer restrição que o cristão venha a ser acometido, tá? Eu não poder portar uma Bíblia, eu não poder me reunir como cristã, eu não poder falar em praça pública ou publicamente que eu sou cristã, ou falar de Jesus a outra pessoa, falar de Deus, falar da minha convicção religiosa a outra pessoa, isso é perseguição. Né? Então, dentro dessa classificação, não, o Brasil não está, nunca esteve na lista, que é na lista de observação, né? Mas é um dos países, como eu falei, como o Chile, como Estados Unidos, Canadá, que nós observamos ao longe, né? Principalmente por estar no Brasil. Se eu coloco o Brasil diante de um país como um Cazaquistão, uma Tunísia, uma Turquia, Jordânia, um Irã, o Brasil é um país totalmente livre de perseguição religiosa, tá? Nós temos grupos intolerantes a cristãos, né? Assim como nós temos grupos intolerantes a negros, grupos intolerantes a homossexuais, grupos intolerantes, nós temos grupos intolerantes a cristãos, que vão sempre atacar cristãos, desde que o mundo é mundo, né? Eu sou cristã de berço, né? Eu nasci, meus avós, meus bisavós, eu sou a quarta geração de cristãos na família. Então, desde muito criança, eu venho recebendo ataques verbais como cristã. Você fala isso porque você é evangélica, né? Isso adulta. Agora, quando criança, te chamam de crentinha, te chamam de o povo da Bíblia, né? Usa a Bíblia como desodorante, esse tipo de coisa. Né? Que nós nos acostumamos, assim como todos os outros grupos acabam se acostumando a esse tipo de violência, porque é um tipo de violência, é um ato violento. Então, assim, eu tenho
Isso eu tenho, acontece no Brasil. isso Muito, acontece no Brasil, todo muito. dia, todo dia, né? Só que no Brasil eu tenho a condição, inclusive, de chegar, né, quando isso se torna frequente, de chegar em uma, por exemplo, se o meu filho hoje ele é agredido verbalmente na escola porque ele é cristão, ele é ele confessa a fé cristã, eu tenho condições de chegar numa diretora, numa pedagoga, numa psicopedagoga, na direção da escola e falar: meu filho está sendo agredido, meu filho está sendo agredido verbalmente, né? E isso vai ser discutido, né, num país como o Paquistão. Primeiro, as meninas não estudam, né? Mas se o meu filho, se no Paquistão se diz cristão, ele é convidado a se retirar da escola. Né? E o governo, as leis, tudo, a religião predominante do país legitima esse tipo de ação. Então, sim, nós somos muito livres no Brasil para exercer a fé cristã e para não só exercer a fé cristã, como para difundir a fé cristã, como para falar a fé cristã. Em alguns países, China, Coreia do Norte, esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, eu teria sido interrompido assim nos primeiros 2 minutos. Né? Tipo, vocês não podem fazer esse tipo ter esse tipo de conversa virtualmente. Vocês parem com isso, vocês não podem ter esse tipo de conversa virtualmente e vocês vão sofrer as sanções da lei se vocês continuarem. E a gente vai ser preso, a gente vai ser torturado, a gente pode ser morto. Né? Então, diante desse cenário, o Brasil, e diante dessas definições, o Brasil é um país livre. O Brasil nunca esteve na lista de perseguição e nem na lista de observação por conta dessas especificidades da perseguição, da denominação perseguição cristã. Você abordou um ponto interessante, basicamente é quase que a minha última pergunta, ela estava muito linkada, parece até que a gente tinha criado um roteiro, né, Uma pauta. E olha que uma você não me pauta. mandou as perguntas. Mas elas foram caminhando, né, para Uhum. uma coisa puxando a outra. Sim. Você falou sobre a agressão. No Brasil existe agressão. Bom, é interessante que tempos atrás, a gente interpretava algumas coisas como brincadeiras. Por exemplo, eu chamava o fulano tem o cabeção, o outro, por exemplo, meu apelido é Quatro Olho, meu apelido era Esquerdinha, porque eu sou canhoto, né? E assim, esse tipo de coisa. Hoje, isso é tido como violência, né? Uhum. É tido como violência. Então, não se pode mais fazer brincadeiras. Ok. Só que, por um lado, você tem uma tentativa de se criminalizar determinadas, classificado como bullying, por exemplo, você chama, fulano, gordinho, neguinho, quatro olho, isso é bullying. Ok. E é severamente combatida, claro, porque nem todos gostam desse tipo de brincadeira, obviamente, Uhum. tá? Uhum. E deve ser respeitado o limite de cada um, por exemplo, isso eu concordo perfeitamente. Mas, por outro lado, existe uma certa camuflagem ou não enxergo o que se faz com os crentes. Por exemplo, e aí eu fecho com essa pergunta. Em questão das últimas eleições, por exemplo, a participação da igreja evangélica, a atuação dos pastores nos púlpitos, apoiando o candidato, e a gente está aqui há menos de 7 dias para uma eleição, e você vê que acirra a participação, a atuação dos pastores, indicando candidatos, apoiando, etc, etc. Bom, diante disso, você tem um Senado, você tem o STF querendo reprimir as ações dos pastores, né? Criminalizar as ações dos pastores, etc. É uma forma de proibir o apoio, enfim, de restringir essa atuação pastoral.
E nas escolas, os crentes, os cristãos, né, nas escolas, no trabalho, eles acabam sofrendo também esse tipo de agressão. É o crentinho, é isso? Aquilo que você acabou de dizer. Como é que vocês enxergam esse tipo de agressão, esse tipo de ataque, vamos dizer assim, ou esse tipo de ação, como que as pessoas se dirigem ao cristão dessa forma, colocando todos num pacote em relação à política? Vocês são todos assim. Ou na escola, esse aqui é o tipo de. Chegou o cantinho, chegou. Entende? Como é que vocês enxergam isso? As autoridades veem ou não veem, fazem o que não viu? Como que vocês enxergam isso? Olha só, é bem complicado a Portas Abertas opinar sobre essa questão político-religiosa no Brasil, porque nós estamos analisando, estudando e atuando em outros países. Vocês estão no Brasil e vocês não analisam? Nós analisamos, né? Como eu falei durante todo esse tempo, nós analisamos todos os países, né? Nós estamos atentos ao mundo inteiro. Mas essa análise minuciosa de o que será, né, a política brasileira dentro das igrejas, e as igrejas e pastores, e a atuação política da igreja em Senado, na própria presidência e tal, é algo que a Portas Abertas ela não escolhe um lado. Nós somos uma organização sem denominação religiosa, né? Cristã, né? Nós atendemos ao cristão perseguido, e a política, né? Então, nós não temos um lado político partidário, tá? O que nós fazemos hoje no país? Tá? Qual é a nossa atuação política hoje no Brasil? Nós queremos fazer as autoridades todas, desde do vereador, da associação de bairro, até o presidente da República, e STF, e presidente da Câmara, que ele conheça a realidade do cristão perseguido e o que pode sim vir a acontecer no Brasil se a política, a democracia for abalada. Né? Nós sentimos que há liberdade para o cristão em sistemas democráticos. Né? Em sistemas democráticos, mesmo não democráticos não cristãos, tá? Nós sentimos, até mesmo em sistemas, eu vou falar uma coisa, até mesmo em sistemas democráticos que não são de direita, socialistas, como em Portugal, né? Como na Grécia, nós sabemos dessa liberdade religiosa e até da participação política de cristãos, tá? Forte nesses países. Então, assim, a Portas Abertas, ela acredita e ela atua politicamente no país através de um departamento que nós chamamos de advocacy, tá? Que é fazer realmente conhecida a situação do cristão perseguido no mundo, em toda a sociedade. Né? Então, nós chegamos com um pacote de informações sobre cada país em que atuamos, e que muitas vezes tem embaixadas no Brasil, para o Itamaraty, por exemplo, falamos assim, nós atuamos nesses países, em cada país nós fazemos isso, isso e isso, e nós queremos uma atuação forte do Itamaraty junto ao cristão perseguido. Nós estamos à disposição do Itamaraty ou de qualquer associação de bairro para maior explanação sobre o que acontece em cada um desses países, para que a política brasileira possa atuar lá fora como uma política democrática em prol do cristão perseguido. Tá? Então, assim, no país, eu não consigo responder a sua pergunta, porque por mais que haja o bullying, por mais que haja... A Portas Abertas não atua dentro do Brasil com esse cristão, de falar, olha, vocês não podem fazer isso, olha, vocês não podem... pessoalmente, né, cada colaborador da Portas Abertas tem essa visão.
sente isso na pele, tá? Mas, como Portas Abertas, nós atuamos em prol ao cristão perseguido no mundo, tá? E o cristão, o que nós esperamos é que a política do Brasil alcance uma democracia em que nós também possamos, como cristão no Brasil, nós também possamos falar isso é crime, né? Eu não vou nem mais falar com você, eu vou te levar para a justiça, isso é crime, né? Mas isso é uma questão realmente da bancada evangélica, lutar por isso, pela criminalização da perseguição religiosa, da intolerância religiosa no país, né? Porque isso é intolerância, né? Isso é raiva, isso é ódio, isso é crime de ódio, né? Para que a gente possa chegar na escola e falar assim, se a escola não tomar uma atitude, eu vou para a delegacia, eu vou levar à justiça, né? Então é o que nós esperamos para que isso não continue, para que isso não cresça, para que isso não se torne uma Índia, né? A Índia declarou, o governo indiano declarou o país 100% hindu e que até 2021 não haverá outra religião no país que não seja o hinduísmo, né? E nós estamos lutando para que o cristão continue na Índia, né? E para que isso não aconteça no país, a gente espera, a gente ora a Deus como instituição que as democracias sejam respeitadas, as liberdades sejam respeitadas e que crimes de ódio de qualquer esfera sejam estabelecidos, sejam legislados, né? Para que a gente fale, olha, isso é crime de ódio, olha, homofobia é crime de ódio, racismo é crime de ódio, o crime contra a mulher é crime de ódio, o crime contra cristão é crime de ódio, né? Para que isso seja legislado, que a gente possa ter uma legislação que nos apoie. Muito bem. Regina, falo muito. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço demais essa oportunidade, espero que as pessoas que venham a assistir isso realmente se toquem e seja algo de realmente impacto na vida de todo mundo. Eu só queria deixar o nosso site, que é o www.portasabertas.org.br. Lá está toda a informação para conhecer o cristão perseguido. Baixa lá e a gente está à disposição de vocês, Marcos. Desde já, eu agradeço a todos e até a próxima entrevista.